quando a juventude para de ouvir. Vou repetir. Quando a juventude para de ouvir. Diz a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, a partir do verso 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, e Jeroboão habitava no Egito, e mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes disse: ide, pois, até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhai-vos a vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e o servires, respondendo-lhe e falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que tinham crescido com ele, e que estavam diante dele. E disse-lhe: que aconselhai vós para que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo de meu pai. Assim, se meu pai vos carregou com jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia lhe ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério do profeta Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dera ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que temos nós com parte com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, reinou sobre eles Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir do carro para fugir para Jerusalém. E assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos um rei que ia começar a reinar. Então, o rei anterior, Salomão, que era o pai dele, foi considerado o rei mais sábio da terra, lhe impôs altos tributos ao povo. Justamente para quê? Para construir o templo, para construir a sua casa e até sustentar as 1000 mulheres que tinha. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, diz a palavra de Deus. Então o povo ficou um pouco revoltado porque pagava muito imposto, trabalhava muito para manter, inclusive, as luxúrias do rei. Então agora Roboão, seu filho, vem reinar com 41 anos de idade.
E o povo, então, aproveita o momento para conversar com o novo rei e pedir que aliviasse os tributos, que a reforma tributária diminuísse. Justo, não é justo? Porém, o rei Roboão, ele se aconselha com os mais velhos. Imagine só, igreja, esses conselheiros eram conselheiros do rei mais sábio que houve na terra, o rei Salomão. Então, esses homens que estavam junto com Salomão tinham toda uma experiência, tinham toda uma bagagem, tinham toda uma sabedoria que aprenderam, inclusive com o rei, e eram conselheiros do rei mais sábio da terra e o reino mais poderoso do mundo. Porém, ele ouve e não gosta daquele conselho. Ele pega e vai se aconselhar com os amigos dele, com aqueles que cresceram junto com ele. E deu no que deu. Houve talvez a maior tragédia. Israel se divide. Tinha 12 tribos. Uma tribo e meia. 2 tribos, né, na verdade, né? A tribo de Judá e de Benjamim fica para Roboão. E as outras 10 tribos, Jeroboão faz uma rebelião e acaba, então, Israel servindo a Jeroboão. E hoje, trago para os dias de hoje. Hoje nós vivemos uma geração que valoriza a velocidade, a tecnologia e as novidades. Né? Quando a gente vê, por exemplo, vimos aqui os avisos com a inteligência artificial, é até interessante, né? Parece real, né? Às vezes tem coisas que a gente não sabe mais o que é real e o que não é na inteligência artificial. Quando você vê um vídeo, você não sabe se já é uma montagem ou se é real, né? Então, o verdadeiro e o falso, eles estão se misturando de tal maneira que nós não sabemos mais até diferenciar o joio do trigo, o real do verdadeiro. Não é verdade? E hoje nenhuma faculdade ensina, nenhum curso oferece, nenhum celular consegue substituir a experiência adquirida ao longo dos anos. Não é verdade? Então, o rei Roboão acaba chegando para o povo e querendo impor a autoridade, dizendo, olha, vocês não... Eu vou usar a linguagem nossa, a linguagem cotidiana. Vocês não vão tirar farinha comigo, no meu saco. Eu vou fazer o seguinte, comigo é assim, ó, ou quer ou não quer. Davi foi um rei que serviu o povo. Salomão foi um rei que usufruiu da riqueza do povo. Foi um bom rei, até acabou fazendo alguns deslizes, construiu o templo, sim. E o Roboão, faltou sabedoria, faltou inteligência, faltou direção de Deus, né? E principalmente, humildade para ouvir os mais velhos. Em apenas uma decisão errada, ele perdeu 10 tribos e dividiu uma nação. Perdeu o reino porque desprezou a voz da experiência. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que a experiência dos mais velhos é um presente de Deus. Veja bem, amada igreja, muitas vezes a gente tem que cuidar com as nossas teorias, vamos dizer assim. Muitas vezes você vai lá, estuda, faz curso, isso é importante, sim, no mundo secular. É importante você se preparar, né? Isso eu oriento e digo que você deve sim se preparar. Porém, é importante também a gente ouvir conselhos. Porque sozinho a gente pensa, vê de um jeito. Se eu estiver... A minha visão aqui, eu só estou vendo vocês aqui, ó, mas eu não estou vendo o que está atrás de mim nesse momento. E vocês estão vendo, inclusive a mim, que eu não estou vendo, e o que está atrás de mim. Mas, então, todos nós temos uma visão limitada quando não pegamos conselhos. E é importante, cada um de nós,
aprender a valorizar a experiência dos mais velhos. Eu lembro que um dia eu e a pastora Alexandra fomos lá no meu pai, e ele contou uma situação. O meu pai, está aqui o meu cunhado, que é o pastor Pedro. O meu pai, ele tem, acho que até a 2ª ou 3ª série. Ele mal sabe ler, ele escreve pouco. Ele assim, não teve o privilégio de poder ter um estudo e tal. Ele é simples, mas o jeito que ele falou de uma situação lá, eu até vim conversando com a minha esposa, que sabedoria, né? Porque tinha tudo para dar uma guerra, uma briga familiar. Ele disse, não faz isso, faz aquilo e tal e tal. E eu percebi que os anos trazem a sabedoria. Ninguém ensinou isso para ele. Foi o próprio Deus, claro, e foi os anos de experiência. Então, a vantagem de a gente ter alguém, um conselheiro mais velho, a pessoa mais experiente, é que ela já passou por algumas coisas que nós não passamos ainda. Então, não que eu seja tão novo, né? Eu estou dizendo que a gente precisa sempre ter alguém um pouquinho mais experiente do que a gente para nos ensinar, não é verdade? Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a experiência dos mais velhos é um presente de Deus. Os anciãos tinham algo que os jovens não possuíam. Diz ali em 1º livro de Reis, capítulo 12, 6, que a gente leu, que ele chegou sim a concitar os homens mais velhos, anciãos, porém não ouviu. Eles tinham qualidades que os jovens não possuíam, como experiência, maturidade, visão das consequências e conhecimento adquirido através das lutas. Os cabelos brancos são mais do que um sinal de idade. São medalhas de batalhas vencidas. Cada ruga conta uma história e cada cicatriz ensina uma lição. Então, querido e amado irmão e irmã, a gente está numa época em que os jovens, por talvez terem estudado mais que os pais, não estou generalizando, estou dizendo que acontece. Por ter acesso à internet, por ter acesso a um chat GPT, um Gemini, o iCloud e tantas outras inteligências artificiais, né? O Google, né? O Google já é para nós, já, né? Hoje já a inteligência artificial já tem tantos outros nomes aí que eu nem citei. Eles já sabem mais, claro, porque tem o conhecimento de toda a internet ali nessa inteligência artificial e já não procuram mais conselho com os jovens, com os mais velhos, aliás. Acabam se consultando, às vezes, com uma inteligência artificial. Eu não estou dizendo que não é bom isso, é bom, mas nada substitui a experiência humana. Nada substitui alguém que já passou pela vida e venceu. E quem despreza os mais velhos, corre o risco de repetir erros antigos. Diz assim no 1º livro de Reis, capítulo 12, verso 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos haviam dado. Roboão acreditou que os jovens entendiam melhor a situação. Os amigos disseram aquilo que ele queria ouvir. Olha só. Os anciãos disseram aquilo que ele precisava ouvir. E num aconselhamento acontece muito isso. Muitas vezes, né, a gente vai aconselhar algumas pessoas, né, e as pessoas já decidiram o que elas querem fazer. Elas só vêm para um pastor ou para uma pastora concordar com eles e eles serem, então, justificados. Muitas vezes. Olha, eu estou fazendo isso, mas eu vou me separar, eu vou fazer isso. Olha, eu já decidi que eu vou fazer isso, né, porque não dá mais, eu só quero que o senhor ore. Tá, mas eu digo assim, mas você quer ouvir a minha opinião? Quer ouvir o meu conselho ou quer só uma oração? Então, assim, é importante, antes de decidir, você primeiro tentar se aconselhar com alguém mais experiente. Porque talvez você não saiba, mas muita gente já passou pelo caminho que você já passou. E experiência não significa apenas idade.
Não é, às vezes tem gente que tem ali 40, 50, 60 ou 70 anos e não aprendeu. Experiência significa quem passou por uma situação difícil e ainda está de pé. Pessoas de sucesso, pessoas que venceram. Né? É isso que eu digo. Então, como essa pessoa, né, por exemplo, assim, vamos pegar uma igreja. Um pastor que já pastoreou várias igrejas, já tem experiência de pastoreio e tal, né? É muito mais fácil de aconselhar. Eu me lembro que um dia, vou dar um exemplo bem simples, eu tinha que fazer um casamento lá no cartório de uma outra cidade. Então eu perguntei para o pastor Marquinhos, como é que faz isso? O senhor me dá umas dicas aí. Eu simplesmente chego lá, peço como é que é. Ele me orientou, ó, faz isso, conversa com isso. Às vezes eles não gostam muito porque eles têm outros, já tem agenda, então você vai lá, vai atrapalhar a agenda deles, então você pede uma sala, faz isso. Ele me deu umas dicas valiosas, né? E foi bem fácil, porque talvez eu fosse lá e ia querer fazer, eu ia atrapalhar a agenda deles, já não ia receber com gosto. Mas por quê? Porque o pastor Marquinhos já é um pastor muito experiente, já pastoreia muitos anos antes do que nós. E ele me ensinou, e foi válido o conselho dele. Foi bem como ele me ensinou, bem como ele orientou. Então nós, de vez em quando, pedimos alguma orientação. Por quê? Porque é muito válido. Então, quem já fez lá na frente pode nos ensinar. E assim com tantos outros. Porque a experiência é uma biblioteca viva. Existe uma grande diferença entre apenas também ouvir e querer ouvir e fazer o que ouviu, né? Muita gente ouve por conveniência, mas não ouve querendo fazer. Agora, qual é o perigo dos nossos dias? Queremos opiniões que confirmem o nosso desejo. Muitas vezes, Deus fala através de pessoas experientes. Em Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos. Olha que forte. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Nem sempre quem concorda conosco nos ama. Às vezes, quem nos confronta está tentando nos proteger. Tem uma história, um case de faculdade, que talvez vocês já ouviram. Eu não lembro qual é a marca de creme dental, mas é uma marca conhecida. Eu não lembro se era Colinos, hoje nem sei se existe ainda, ou a Colgate, que conta-se que havia-se um problema com essa marca de creme dental. Que de vez em quando ia a caixa vazia para o cliente. Chegava no mercado só a caixa vazia. Por quê? Porque ela passava por uma esteira e às vezes não estava dentro o creme dental. Então isso houve uma série de reclamações. E o engenheiro dessa grande empresa pegou e fez uma balança de precisão, né? E tal, e investiu milhões de dólares e tal, onde essa balança, quando chegava aquela caixinha lá, dentro daquela esteira, se tivesse vazia, ela recusava e ia para um lado. E se tivesse cheia, seguia o curso e ia para o cliente. Mas, para quem trabalha em empresa, sabe que o pessoal da produção, muitas vezes, dependendo muito da tecnologia, atrapalha. Isso aí, eu perco produção, porque normalmente ganho por produção e tal, e quer agilizar. Para resumir a história, eles pegaram e desativaram aquele sensor de precisão da balança. Né? Aí, quando o engenheiro viu aquilo, ele ficou bravo. Como você está? Ele disse: ô, doutor, é o seguinte, é que isso aí demora muito, né, para ir. Aí a gente quer colocar e a produção não rende, porque ele vai, pesa, para, não sei o quê. Sabe o que a gente fez? A gente comprou um ventilador, nós do setor fizemos uma vaquinha, compramos um ventilador e colocamos do lado da máquina. Então tem um vento. Se a caixa está vazia, o ventilador sopra e joga para o outro lado. E se a caixa está cheia, passa. Com R$50 nós resolvemos tudo. Enquanto aquele engenheiro gastou milhões ou fortuna para fazer. Então, às vezes, os conselhos mais bobos, mais simples, fazem diferença. A gente quer engenhosidade, quer coisa mirabolante, quer coisas novas, e às vezes aquele conselho do vovô, da vovó, aquela coisa lá, muda tudo.
Então, muitas vezes nós estamos assim, nós queremos novidade, mas não queremos fazer o que dá certo, o básico. E honrar os mais velhos é reconhecer o valor da sua história. Em Levítico 19:32 fala: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião. Sabe que hoje a palavra honra, a palavra respeito, ela tem uma outra conotação. Se eu perguntasse lá para o meu avô, o que é o respeito? Ele diria uma coisa. Talvez hoje eu perguntasse para a geração de hoje, o que é respeito? Não, é só ficar quieto quando ele fala. Né? O respeito para ele, talvez, é isso. Mas ele pode mexer no celular, ele pode fazer o que ele quer, ele não pode não concordar e fazer de outro jeito, porque isso é respeito para ele. O que é honra? A honra é só dizer, ok, tudo bem, eu te entendi. Né? Não falar mal do meu pai, do meu avô, disso. Então, isso, às vezes, a conotação de respeito, a conotação de honra, ele está muito aquém do que deveria ser e do que é realmente. Então, eu estava procurando o significado de honra, né? E diz assim, ó, honra é muito além do que valorizar. É muito além do que reconhecer. Honra é demonstrar gratidão e não apenas educação. Porque muitas vezes o que é educação e gratidão? Educação é quando alguém te faz um favor e você diz obrigado. Isso não é gratidão, isso é educação. Agora, o que é gratidão? É você sabe que essa pessoa fez uma coisa para ti e você é grato por isso, você tem autoestima e você vai valorizar isso muito mais do que um erro que ela cometer. Porque você foi grato. Você sabe que ela pode errar, porque ela é um ser humano, mas você foi grato porque numa situação ela te ajudou. Você vai olhar as coisas boas e não só as ruins. Então, continuando. Como honrar uma pessoa? Primeiro, claro, ouvindo seus conselhos. Segundo, servindo ela, sendo servo. Terceiro, demonstrando respeito e apreço. Quarto, e principalmente isso, aprendendo com as suas histórias, seus erros e acertos. E o último, cuidando deles. Cuidando deles. Então, honrar vai muito além do que o respeito. E uma geração que honra seus idosos, preserva sua identidade. Uma geração que despreza seus idosos, perde suas raízes. Quem honra os mais velhos, recebe heranças que o dinheiro não compra. Os anciãos de Roboão tentaram lhe entregar uma herança invisível. Sabedoria, discernimento e prudência. Sabedoria, discernimento e prudência. Então, o que é? Muitas vezes a gente confunde inteligência com sabedoria. Você já percebeu que tem inteligência artificial, mas não tem sabedoria artificial? Já percebeu isso? Por quê? Porque a inteligência, ela copia os modelos que deram certo, às vezes, e coloca. A inteligência artificial, por exemplo, ela pega o suprassumo da internet e coloca ali de uma forma condensada para você. Mas ela não tem sentimento. Ela não olhou caso a caso. Ela pegou uma estatística e jogou ali. Ok? A sabedoria é você pegar alguém que viveu, que já passou por isso, né? E te aconselha, porque ele conhece profundamente tal situação, profundamente tal pessoa, profundamente o ambiente, o local, e não de forma estatística, mas de forma real. E é por isso que nada substitui a sabedoria de Deus. Discernimento é saber como agir. A hora de calar, a hora de falar, né? E a prudência, né? É realmente você saber também o momento certo de fazer as coisas. Então, ele rejeitou essas heranças.
ele rejeitou conselhos, valores, princípios e principalmente testemunhos de fé. Eu lembro que uma situação, teve uma pessoa que trabalha comigo que acabou sendo ludibriada por um ex-companheiro dela, né? E o cara deixou muita dívida com ela, para ela. Muita. Muita, quando eu falo assim, era tipo uns 40 e poucos mil, ela teria que vender o carro e talvez não pagasse. É mais ou menos isso. Eu acho que era por aí, 30, 40 mil, não lembro bem mais. E ela ficou muito apavorada. E o que eu faço? Vou vender o carro? Eu disse, não. Faz o seguinte. Primeira coisa importante. Eu preciso do teu carro? Preciso. Eu preciso para trabalhar, preciso para isso. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai lá e conversa com os teus credores. Explica a situação, não omite nada. Vai lá. Primeiro vamos orar. Para Deus tocar no coração daquilo lá, para Ele cobrar para você o que é justo. Porque havia muitos juros, você sabe que às vezes quando fica um tempo, né, há juros, e você fala toda a verdade, você não omite nada, diz, olha, foi assim, assado, e tal. Era uma empresa lá que fazia uns serviços para eles de marketing, né? E pasmem vocês, a dívida que era de 30, quase 40 mil, os caras viram a situação dela, porque ela foi sincera, ela não precisou vender o carro, ela pagou 2.400 ainda parcelado. O que eu quero dizer para você é que se ela não tivesse pedido conselho, não que eu sei tudo, porque o pastor Gilmar me ensinava muito dessas coisas. Não desfaz as coisas no momento. Não faz, porque vai lá, conversa, fala a verdade, explica que tu queres pagar, explica quanto tu pode pagar, seja verdadeiro. Então ela economizou uns 30 mil, porque foi honesta, porque foi verdadeira, mais ou menos assim. O que eu quero dizer para você é que a verdade liberta, não só liberta do jugo do inferno, mas liberta você, das vezes, da ignorância espiritual, da ignorância não sei o quê. Porque quando você trabalha com a verdade, as pessoas percebem você. Eu lembro também que quando a gente financiou a minha casa, minha primeira casa lá na Limeira, o banco, eu fui lá e negociei com o homem que ia vender a casa para mim, que eu ia pagar tanto, e a Caixa Econômica tinha me dado um crédito já. Não, isso aí está aprovado. Porém, depois eles vêm analisar a casa, o engenheiro vem, e eles avaliam a casa, para encurtar a história, eles diminuíram o meu crédito, porque acharam que eu precisava menos do que aquilo lá, né? Mas eu tinha combinado com o homem lá, né? E faltou 7 mil na época. E eu disse para ele, olha, eu posso te dar, eu combinei contigo X, falta 7 mil. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o meu carro, eu vou trabalhar, era na Limeira, e eu trabalhava no Rio Branco, ainda trabalho lá. Eu disse, eu vou de bicicleta da Limeira ao Rio Branco, eu me proponho a isso, eu vendo meu carro, eu disse, né? Se precisar eu vou de ônibus também. Eu disse, mas eu vou ficar devendo 7 mil. Se tu quiser fazer os negócios, eu vou entender. Por quê? Porque eu prometi tanto, mas aconteceu isso, a Caixa me negou e tal, né? Eu disse, você que sabe. E o rapaz olhou para mim, ele disse, olha rapaz, eu não sei por que eu vou fazer isso, mas como você foi muito verdadeiro, muito sincero, você me paga. Me paga, eu vou te dar um juro de 1,2, alguma coisa assim, só para ter um jurinho, e você me paga quanto puder. Eu disse, todo mês eu venho te pagar. E todo mês eu ia lá. Um mês eu dava 500, um mês eu dava 700, um mês eu dava 1.000. Teve um mês que eu dava 300. Eu dizia, mas todo mês eu ia dar satisfação. E quando eu terminei de pagar, o fulano disse, olha, eu até achei que talvez eu fosse perder, mas eu não sei, algo dentro de mim me disse que dá um voto com esse rapaz. E aconteceu o quê? Né? A gente honra a Deus. Então, assim, eu fiquei 2 anos indo de bicicleta da Limeira, era 12 quilômetros, e ia e voltava, né? Fiquei até forte, né? Até fazia uma academia de graça, assim, né? Às vezes chovia, às vezes era frio, às vezes eu tenho que parar no meio do ponto do ônibus. Só que uma coisa eu aprendi, não murmurar.
eu ia e eu glorificava a Deus, eu ia falando em línguas, eu ia orando, porque eu sabia que era temporário, eu sabia que era um tempo que Deus estava me provando para chegar um dia e eu poder contar esse testemunho para vocês, aleluia. Eu quero dizer que as coisas não acontecem no meu tempo, mas é em tempo oportuno. E a gente às vezes não aprende, não sabe o que é o tempo oportuno. O tempo oportuno é o tempo onde Deus nos faz aproveitar a oportunidade, que parece que às vezes é dificuldade, mas para Deus é oportunidade, aleluia. Glória a Deus. Então, os mais velhos, eles viveram mais, eles sobreviveram mais. Eles enfrentaram guerras que talvez, e perdas, e crises, e desafios que nós não vivemos ainda e continuam de pé. Agora, para finalizar, para ir caminhando para o final, eu falei sobre o perigo de não escutar os mais velhos, mas o que é uma pessoa preparada e madura para a vida? Eu quero elencar aqui pelo menos três coisas, tem mais. Não dá para falar tudo num culto, né? Mas a primeira coisa que a gente percebe numa pessoa que é madura, que está preparada para viver um evangelho verdadeiro, que é madura na fé, é a dependência do Senhor. Em vez de depender, Roboão, em vez de depender de Deus para fazer um bom governo, ele preferiu, inclusive, importar o culto pagão, provocando assim o Senhor de tantas práticas. Ou seja, ele não consultou a Deus para ver o que deveria fazer. Ele consultou os amigos dele, que não tinham tanta experiência. O que eu quero dizer para vocês, a primeira qualidade de uma pessoa que vai dar certo, que Deus aprova, é quando ela depende de Deus. Ela coloca o joelho em oração e vai ver se é isso que Deus tem, se é hora de fazer, se não era hora de fazer. Ela vai consultar, ela vai pedir gente para orar com ela, ela vai dizer, eu preciso de uma resposta, né? Isso é o primeiro sinal de alguém que está buscando o Senhor. Como Davi fazia. Quantas vezes você vê Davi consultando os sacerdotes, consultando a direção de Deus? Então, o primeiro sinal de uma pessoa que está andando com Deus, que está madura na fé, é quando ela não age por instinto, por impulso. Ela espera o tempo oportuno, busca o Senhor, e na hora certa, ela sabe que Deus vai fazer. A segunda coisa, segunda habilidade, que a gente só vai poder tê-la se fizer a primeira. A primeira eu falei que é depender do Senhor. Então, quando depende de Deus, existe um tempo de espera, que ninguém gosta de esperar. E quando a gente tem esse tempo de espera, a gente consegue ter conhecimento de causa, ou discernimento. Veja que Roboão, ele não tinha noção da grandeza daquele cargo e dos desafios que eram a eles inerentes. Ele revelou desconhecer os reais problemas do reino, bem como as consequências de decisões mal tomadas. Então, a fim de evitar problemas maiores, é importante uma autoavaliação, é uma avaliação do ambiente e realmente você vê o que está acontecendo de fato. Não, se alguém te contar alguma coisa, né, não tire aquilo como a primeira verdade, ou verdade única. Porque toda controvérsia existe em três lados. O lado de uma pessoa, o lado da outra e o lado certo, o lado real. Então, muitas vezes, se eu escuto... O próprio Salomão escreve em Provérbio, aquele que escuta uma causa, né, um lado da causa, sem analisá-la o contexto inteiro, ele fala com outras palavras, lhe parece reto. Mas vem o outro, né, e dá outra versão. Ou seja, então, muitas vezes, o que você escuta, não tire como uma verdade. Muitas vezes você pode escutar uma coisa, estão fazendo isso. Opa, mas será que é verdade? Então tenha conhecimento de causa, seja tardio em julgar, né? Não seja precipitado no falar. Tem um provérbio que diz, há maior esperança no tolo do que alguém precipitado de língua. E fala muito. Não é verdade? Então, é importante a gente ter conhecimento de causa.
Para quê? Para que a gente possa, então, realmente compreender, ou pelo menos ver o que Deus está perceber o que Deus está fazendo. Então, a primeira coisa de uma pessoa madura é depender do Senhor. A segunda, ela sabe esperar, ela analisa o ambiente, analisa a causa, estuda a Bíblia para ver o que Deus está querendo com essa situação. E a terceira é a habilidade, né? É o dom que Deus dá. Numa linguagem muito popular também, a gente sabe que tem que ter sabedoria, ou jogo de cintura, né? No caso de questão política, o Roboão aí foi absurdamente infeliz, né? Ou nécio, né? No que ele falou, porque ele quis confrontar o povo. E é o que eu digo sempre. Eu trabalho em empresa, né? E muitas vezes já me pediram uma reunião de um setor inteiro para falar com a diretoria. Exemplo. Você imagine se a gente pega o setor inteiro e bota um diretor na frente. Eles vão ganhar força? Nunca se faz isso. Se escuta um a um, vai, se for um problema, vai tentando resolver. Agora, você quer acabar com um chefe, com um líder, com um diretor? Reúne todo mundo, deixa o pessoal ganhar força. Você não tem argumento, porque todo mundo, então você tem que, um a um, falando, escutando, não, vamos fazer isso e tal. Então, são coisas que tem que ter sabedoria. E muitas vezes, líderes despreparados, às vezes faz uma assembleia, e você escuta. Então, às vezes é necessário, mas se é um problema que seja pontual, tenha sabedoria, tenha habilidade, né? E isso acontece, muitas vezes, a falta de habilidade para lidar com alguns problemas na igreja, nas empresas e até nas famílias. E tem um homem chamado Chaim Zayer, que ele é um libanês. Ele fala, dentro da habilidade, ele fala dos 4 H's do sucesso. O Chaim Zayer, ele é um libanês, ele veio fugido da guerra lá do Oriente Médio, do Líbano, com 7 anos para o Brasil, e ele acabou sendo engraxate. Ele teve umas funções bem modestas, assim, foi porteiro, zelador e tal, e ele acabou estudando e se preparando, e hoje o Chaim Zayer, melhor dizendo, ele é o maior empreendedor na área de educação do Brasil. As faculdades, as maiores faculdades, Dom Bosco e outras tantas aí, é dele. É ele que conseguiu fazer ele é um dos bilionários do Brasil no ensino pedagógico. Ele tem TVs afiliadas, SBT, Record, Band, rádios, né, materiais de comunicação, e ele falou num podcast os 4 H's do sucesso. Mas tem que ter, que eu queria compartilhar com vocês e que serve para a nossa vida. O primeiro H do sucesso é humildade. A humildade nunca sai de moda. A humildade é reconhecer que sempre tem algo para aprender. Com a pessoa mais simples que for, mantendo a postura aberta aos ensinamentos. E tem gente que não é humilde, tem gente que diz que é humilde, mas na verdade é orgulhoso. Tem aquele que é tão orgulhoso, que se der um relâmpago, ele pensa que é Deus tirando uma foto dele. Né? Já faz uma selfie nesse bobear, né? De tão orgulhoso que é. Né? Então, humildade é entender que eu preciso aprender. Se você perceber, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas eu e minha esposa, pode ver, ela está com um caderninho ali. Eu vejo o pastor Pedro também, alguns. A gente está sempre anotando, porque sempre no culto estou aprendendo alguma coisa. De vez em quando eu leio, uau, que revelação, que coisa boa. Por quê? Porque eu estou aprendendo ali. Estou ali no banquinho, estou aprendendo. Tem dia que eu estou aqui falando, mas tem dia que eu estou aprendendo. O segundo H, o primeiro H de humildade. O segundo H de humor. Saber usar leveza com inteligência para reduzir tensões e melhorar o ambiente de trabalho. Coisa ruim é a gente viver num ambiente com pessoa mal-humorada. Desculpa, gente, mas pessoa bipolar. Pessoa que tu não sabe nem como falar, às vezes,
Você vai falar uma coisa, está sempre estressada, nada é bom. Você vê que uma coisa boa ela consegue transformar em ruim. Gente, não é fácil viver com gente mal-humorada. Então a gente precisa arrancar um sorriso do rosto de alguém, precisa brincar. A vida precisa ser um pouco mais leve. Coisa boa é a gente conviver com gente que brinca, com gente que faz a gente sorrir. Né? Eu tenho o meu irmão, né? O pastor Pedro conhece o Beto, né? Quando ele tem sempre uma brincadeira, parece que o ambiente fica... É muito gostoso, porque ele está sempre brincando, ele brinca e tal. Claro que brincadeira, você está sempre sorrindo. Não que tem que ser palhaço, né? Tem situações, morreu alguém, você vai lá brincar com alguma coisa. Não, isso não é o momento, né? Mas no momento certo, né? Mas gente bem-humorada é coisa boa, traz leveza para o coração, ajuda. Então, é importante a gente manter o bom humor. Ainda que às vezes a vida não esteja tão boa, mas o bom humor, ele vai fazer com que a vida... Então, humildade é o primeiro H, humor é o segundo. A terceira é uma obrigação, né? Honestidade, terceiro H. Agir com transparência e clareza para construir confiança com as pessoas à volta. Mas quando se fala em honestidade, a gente pensa que tem a ver com os outros só. Eu vou ser honesto, eu vou pagar minhas contas, eu vou... Né? Mas honestidade tem a ver com chegar no horário combinado, manter a palavra, honestidade, e principalmente, isso muita gente não lembra e não sabe, honesto consigo mesmo. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Quem sou eu lá sozinho na minha casa, ou lá no ambiente do trabalho? Quem eu sou comigo mesmo? Porque Deus está vendo. Então, honestidade tem muito mais a ver comigo e com Deus do que para... Porque muitas vezes as pessoas querem reputação e esquecem de tratar o caráter. Então, terceiro H é de honestidade. E o último H é o que a gente estava falando sobre habilidade. É desenvolver, aí vem a parte nossa, desenvolver, de estudar, de se preparar, de estar disposto a aprender, né? Que é desenvolver competência, entregar resultados práticos aplicados ao conhecimento do dia a dia. Então, a pessoa preparada, né, ela precisa de dependência do Senhor, ela precisa conhecimento de causa e habilidade. Dentro dessa habilidade tem esses 4 Hs que eu falei, né? Que é ali a humildade, o humor, a honestidade e a própria habilidade em si, né? E para finalizar de verdade, agora, como então Roboão agiu? Ele agiu como se fosse um jovem marinheiro, assumindo o comando de um navio em meio a uma tempestade. E ao seu lado estaria um velho capitão que atravessou dezenas de tempestades durante a sua vida. E o jovem olha para o capitão e diz: os seus métodos são antigos. Isso era antigamente. Alguma frase parecida? Alguém já te falou isso? Não, os tempos eram outros, agora é diferente. Mas os princípios não mudam. Não mudam. E foi exatamente isso que o jovem fez. E horas depois o navio afunda. Mas ele não consultou a verdadeira sabedoria. Ele resolveu confiar na sua inteligência. E Roboão, ele perdeu. Claro que Deus havia determinado isso. Né? Deus, por causa dos pecados de Salomão. A gente leu no texto. Mas, porém, se Roboão fosse humilde e dissesse, não, eu se arrependesse, Deus retardaria esse juízo. Por quê? Porque ele fez isso com os ninivitas. O Nínive estava determinado para Nínive ser exterminada. Jonas foi lá, pregou e os ninivitas se arrependeram e Deus não fez. Fez depois de 100 e poucos anos, né? E assim aconteceu com o rei Ezequias. Estava determinado para ele morrer e ele se arrependeu e Deus deu mais 15 anos de vida. Então, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E hoje, eu estou falando para você aqui que a gente precisa ter misericórdia, ouvir os mais antigos, escutar conselho, parar de ter essa autoconfiança em si mesmo, mas de confiar no Senhor, né? Porque os mais experientes são pontes que a gente pode atravessar com segurança. Talvez hoje você tenha um pai para ligar. Talvez você ainda tenha uma mãe para abraçar. Talvez você tenha um avô ou uma avó para visitar. Um dia essa cadeira vai estar vazia. Essa casa não vai estar mais essa pessoa lá. Você talvez precise de um conselho
e esse conselho não vai mais chegar. E não espere o silêncio chegar para valorizar o que ainda falta. Não espere a ausência chegar para reconhecer a importância da presença. Hoje Deus convida a restaurar a honra. Honra aos pais, honra aos avós, honra aos cidadãos, honra aos líderes experientes, honra à geração que veio antes de nós. Se você ainda tem alguém mais velho na sua vida, valorize essa pessoa. Ligue para ele, visite, ouça, agradeça. Diga o quanto ela é importante e o quanto a ama. Porque quem ouve a voz da experiência evita lágrimas desnecessárias. E quem honra os mais velhos, honra a história que Deus escreveu antes dele. Eu não sei como você está hoje. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que deram algumas cabeçadas na vida, erraram, porque agiu por impulso, agiu do seu jeito. Mas hoje eu quero dizer que Deus é um Deus que ele é um Deus de ordem e decência. Na bandeira do Brasil, primeiro tem a ordem, depois vem o progresso. Nunca há progresso sem ordem. A hierarquia, ela não foi feita apenas para ter cargos. A hierarquia vem de autoridade. E a autoridade vem de autor. E o autor da vida é Deus. Deus colocou pessoas para nos pastorear, para nos liderar, para nos ensinar. Porque Ele sabe que sozinho a gente às vezes vai dar umas cabeçadas. Eu te convido a ficar de pé. Essa palavra foi mais um ensino, uma reflexão, do que qualquer outra coisa. Mas hoje, eu queria que você pensasse, quem eu deveria honrar hoje? Quem eu preciso honrar? Eu fui num curso, e eu estava fazendo um curso em Jaraguá do Sul, e de repente a ministrante do curso disse assim, agora vamos parar o curso, ela disse. Eu não vou fazer aqui porque não vai dar tempo, mas eu achei interessante. Vamos parar o curso um pouquinho. 5 minutos você pega o teu telefone e ligue para a pessoa que você quer honrar. Diga para ela o quanto é importante. Eu pego o telefone, eu ligo para a pastora Alexandra. Liguei para ela. Eu disse, olha, amor, eu estou aqui em Jaraguá do Sul, num curso e tal, mas eu quero dizer quanto você é importante para ti, a mulher valorosa que você é, como eu fico feliz quando eu vou pregar e você é a primeira pessoa. Eu nunca venho pregar sem ela orar antes, aqui por mim. Eu não saio para pregar, todo lugar que eu vou pregar, ela ora, é a primeira que ora. Eu falei, quando eu olhei eu estava chorando e ela também, né? Por quê? Porque é honra. Às vezes a gente só quer mandar e não sei o quê, e nunca foi assim que Deus quis. Casamento, quantos casamentos terminam? A pessoa pensa que a ajudadora é aquela em segundo. Mas você sabe o que é homem? A pessoa ajudadora significa aquela que vem em meu socorro, salva vidas. Não tem nada a ver com o segundo plano. Não tem nada a ver. E às vezes as pessoas não ensinam isso. Então Deus fez uma mulher no teu lado, não para você ser, eu sou o cabeça, eu mando, não, porque vai ter coisas que eu não sei fazer, eu não consigo, mas a mulher do meu lado, ela vai dizer, vai dar certo, amor, nós vamos estar juntos, eu vou orar contigo, e vai dar certo. É que tem tarefa que eu não vou conseguir, mas ela consegue, tem coisa que ela não vai conseguir, e eu vou ajudá-la. E como é simples o casamento, mas as pessoas, por questão de ego, por questão de que eu mando mais, eu mando menos, destrói um casamento que era para ser uma bênção de Deus. Hoje eu queria te convidar, eu te desafio a honrar alguém. Pegar o teu telefone quando você sair do culto, ou vai na casa desse alguém e vai dar um abraço.
e diga o quanto ela é importante, seja o teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, sei lá, o teu sogro, tua sogra. Hoje Deus está dizendo no meu coração e está falando para você que é o dia da honra, é o dia que você vai chegar e vai honrar, você vai ligar e você vai dizer o quanto essa pessoa vale, quanto é importante para você. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Eu quero orar. Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a voltar aos princípios, a honrar, Senhor, aqueles que tanto fizeram para a gente, que tanto nos ensinaram, que tanto investiram na nossa vida, Senhor. Nos dá, Senhor, humildade para honrar, porque só honra quem é humilde. Quem não é humilde não honra, Pai. Então, Senhor, que nós tenhamos um coração contrito e quebrantado, que nós possamos reconhecer o quanto precisamos dessas pessoas e o quanto somos gratos por ela, Pai. Pai, eu declaro saúde, eu declaro prosperidade, eu declaro, Senhor, bênção sobre cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Comece, enquanto nós adoramos o Senhor, peça para o Espírito Santo lembrar a pessoa que você precisa honrar. Aleluia, é você e Deus.